Seja bem-vindo ao Seja bem-vindo ao vídeo devocional dessa semana aqui no Up. E eu resolvi te contar em alguns vídeos coisas que mudaram a minha vida. Se mudaram a minha vida, eu acho que podem mudar a sua, se você começar a entender essas coisas e vivê-las. Bom, antes de eu falar, se inscreve no canal se não é inscrito, dá like, toda aquela coisa, afinal de contas a gente tá no YouTube, então a gente é meio youtuber. Muito bem, quando a gente fala da vida com Deus, a gente precisa aprender coisas. Nem sempre a gente aprende tudo num culto só, na verdade é impossível. Nem sempre a gente consegue entender tudo sem alguém nos ensinar. Por isso é importante você aprender nos cultos, num discipulado, numa escola bíblica, num pequeno grupo ou célula, assistindo lives de ensino como a do nosso ministério e vídeos devocionais. Muito bem, mas eu queria facilitar um pouco para alguns de vocês, compartilhando aquilo que eu aprendi e que mudou a maneira que eu caminho com Jesus. Quem sabe assim você não precise demorar tanto para aprender essas coisas. Então muito bem, a primeira coisa que me ajudou na minha vida com Deus foi entender duas verdades. Existem várias outras, mas eu vou falar de duas hoje. A primeira verdade é que Deus está no controle. Repete comigo, Deus está no controle. Sabe, a gente está muito acostumado a colocar isso em dúvida quando acontece algo que a gente não gosta. Por exemplo, alguém da família fica doente, seus pais se separam, você fica doente, as coisas na sua casa começam a ficar difíceis financeiramente. Enfim, algo que você queria não acontece. E aí a gente começa a acreditar que talvez Deus não esteja no controle. Por quê? Porque a gente também acredita que Ele nos ama. E essa é a segunda verdade. Só que o problema é que a gente acha que Deus nos ama significa Ele nos dar tudo o que queremos. Mas Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não quer te mimar. Então, essas duas verdades são verdades. Deus está no controle de tudo e Deus ama você. Mas então, por que é que às vezes a gente passa por problemas? Mas então, por que é que às vezes a gente não tem aquilo que a gente pede? Bom, existem muitas respostas para isso. Mas eu quero te falar que acima dessas respostas, você precisa acreditar que Deus ama você. Você precisa acreditar que Ele está no controle de todas as coisas da sua vida, inclusive dessa pandemia que a gente está vivendo agora. Porque o nosso Deus é um Deus acima do nosso entendimento. Então, por mais que a gente não entenda o que está acontecendo no mundo e na nossa vida, Ele continua no controle e Ele continua amando você. Se Ele não te amasse, eu já disse outras vezes, Ele não teria morrido numa cruz por te amar e querer estar perto de você. Ok, pastor, por que isso me ajuda? Bom, se essas duas coisas forem verdades para você, você vai viver guiado por elas. Vou dar um exemplo, tá? Vamos dizer assim que você está andando numa rua e você viu lá longe uma barraquinha de cachorro-quente. E você quer chegar naquela barraquinha de cachorro-quente, ok? É o seu destino, é o seu alvo, é a sua direção, porque você está com fome. E você começa a ir em direção àquela barraca de cachorro-quente, certo? Mas no meio do caminho tem um semáforo, né? Aquele sinal de pedestre que está no vermelho para você. Isso significa o quê? Que você tem que parar, que você tem que esperar. Mas você ainda está vendo a barraquinha de cachorro-quente. Mas você tem que esperar, porque senão você pode ser atropelado. Ok, você está andando e de repente uma rua está bloqueada. Porque para você atravessar, porque está tendo obras, o que você tem que fazer? Dar a volta, atravessar aqui, atravessar ali, atravessar aqui, para chegar na barraca de cachorro-quente. Por que eu estou explicando esse exemplo tão simples? Porque você queria chegar lá, você sabia que era lá que você queria estar, era a sua direção, era o seu norte, como algumas pessoas vão dizer. Então, mesmo que tivessem obstáculos, mesmo que algumas coisas te atrapalhassem no caminho, você deu um jeito de chegar lá. Da mesma forma, a gente vai viver nessa vida e nós precisamos de direção, nós precisamos encontrar o caminho, nós precisamos saber naquilo que acreditamos. Senão, a gente vai andar à toa, sem encontrar a barraquinha de cachorro-quente. Agora, quando você sabe para onde você está indo, sabe quem é que está com você e tem essas verdades no seu coração, Deus está no controle, ainda que tenha obstáculos no caminho, ainda que tenha dificuldades, ainda que esteja demorando para eu chegar onde eu quero e talvez eu não chegue, talvez Deus vai me mandar para outro lugar. Deus está no controle e Ele me ama.
E é muito interessante lembrar disso, por quê? Porque não é um Deus que está no controle e te odeia. Não é um Deus que está no controle e não liga para você. Não é um Deus que está no controle e fica só esperando você errar para te castigar. É um Deus que está no controle e te ama. Por isso, essas duas verdades me ajudaram nos piores dias da minha vida. Sim, infelizmente o meu pai faleceu, ele ficou doente por muito tempo e foi um ano muito difícil, com vários outros problemas. Mas nesse ano, eu aprendi a confiar que Deus está no controle e que Ele me ama. E eu queria compartilhar isso com você. Talvez na sua casa está difícil. Talvez você fique desesperado olhando o jornal, as notícias, ouvindo as brigas. Talvez você até duvide que Deus está no controle ou que Ele te ama. Mas eu quero te lembrar que Ele não muda, o amor dele não muda, ainda que hajam obstáculos, sinais fechados e ruas em obras. Ele continua te esperando, te guiando e sendo a sua direção. Bom, espero que tenha te ajudado. O meu intuito com esse vídeo aqui, na verdade, é te falar ao seu coração e te ajudar a estar mais perto de Jesus, a confiar mais nele e a conhecê-lo mais. Sabe qual é o maior problema? A maioria das pessoas vai nas igrejas, mas não ama Jesus. A maioria das pessoas vai na igreja, mas não tem uma amizade com Jesus, não confia a sua vida a Jesus. E eu queria que você, pré-adolescente que está vendo esse vídeo, adolescente, seja quem for, pudesse viver isso. Porque isso tem mudado a minha vida, tem me ajudado nos piores dias, mas também nos melhores, porque eu sei que Ele está no controle sobre todas as coisas. Eu vou deixar alguns versículos aqui para você nessa tela, enquanto eu estou falando, provavelmente está aparecendo versículos sobre o controle de Deus, versículos sobre o amor de Deus. Você pode tirar um print, você pode dar um pause, anotar, destacar na sua Bíblia, ler depois, escrever num post-it, colocar na sua parede. Por quê? Porque a gente precisa lembrar das verdades que a Bíblia nos apresenta, promessas, coisas que vão nos ajudar a vencer todo tipo de obstáculo na vida. Que Deus te abençoe, porque Ele te ama. Valeu!